Para você que andou testando a versão 2 do nosso livro de visitas, deve ter observado que se a pessoa não colocar nem o nome nem a mensagem e clica em enviar, ele envia mesmo com o nome vazio e a mensagem vazio. Tá? Nessa próxima versão, nós vamos fazer a versão 3 agora, nós vamos fazer uma validação de formulário aqui utilizando PHP, de maneira que isso não aconteça mais. Então, para começar, deixa eu pegar essa versão 2, vamos fazer uma cópia disso daqui, renomeando para versão 3, e agora pego aqui, vamos trocar esse cara para a versão 3, essa versão 3 vai ser a versão com validação em PHP, e mudamos o nosso documento root para versão 3, aponta a nossa parte para lá, e agora esperando acontecer, aconteceu, beleza, versão 3, validação em PHP e agora está valendo. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, é muito simples. Antes de salvar a mensagem, ele salva a mensagem nessa linha aqui, né? Eu preciso verificar se o cara enviou o N e o T, tá? E aí, uma forma de fazer isso é fazendo o seguinte, quer dizer, eu vou fazer essa validação, né? Quando eu já tenho os valores que eu peguei do formulário e antes de salvar no banco. Então, é justamente nesse inteirinho aqui, nesse espaço. E aqui eu vou criar uma variável chamada erros, que vai ser um array vazio, tá? E eu vou verificar o seguinte, escuta, esse n aqui é vazio? Eu posso verificar isso dessa forma, quer dizer, se esse n igual a vazio, então me coloca o seguinte, pega o array erros e coloca um erro lá dentro chamado informe seu nome, tá? Isso daqui não é a única forma de fazer isso, tá? Poderia fazer o seguinte, se esse n for vazio, perguntando assim, ó, é vazio o n, tá? Isso não aceitaria zero, por exemplo, ele consideraria o zero vazio também. Enfim, depende do resultado que você quer, tá? Agora, para isso aqui fica legal, é legal colocar um trim também aqui, ó, porque ele pode considerar, por exemplo, aqui eu vou escrever, dou um espaço, tá vendo? Aqui tem um espaço. E se eu pergunto se um espaço é vazio, ele diz, não, o espaço não é vazio. E o trim, ele tira esses espaços ao redor. Por exemplo, se tiver um nome com um monte de espaço, aí um nome aqui mais um monte de espaço, ó, tem um monte de espaço aqui e um monte de espaço aqui. O trim, ele faz isso, ó, ele tiraria esse espaço e deixaria só o valor. Tá? Então eu aplico um trim nesse valor e depois daí sim eu pergunto se é vazio. E daí caso ainda seja vazio, daí ele bota o erro. E eu vou fazer a mesma coisa pro T, né? Dou um trim no T, quer dizer, tiro os espaços ao redor do T e daí pergunto se esse cara é vazio. Tô lembrando que nos sistemas mesmo assim funcionando, a gente faz assim, né? Quer dizer, pega a variável aqui e já dá um trim nela. E esse é o valor dos valores que você pegou. Você já dá uma limpada no valor que chega lá do formulário. E aí aqui não precisa mais ter esse cara, ó. Senão fica muito chato. Já limpa do jeito que você quer e aí sai usando. Limpa logo na leitura. E aí, vamos lá. Aqui adiciono, se não tem texto, adiciono o texto, escreva uma mensagem. Pronto. Tá? Bom, e aí? E aí que ele só pode fazer essa linha aqui se não tiver erros. Tá? Se não tiver erros, ele pode fazer isso. Como é que eu pergunto se não tiver erros? Eu pergunto assim, ó, não tem erros. Tá? E daí ele faz isso. Por que isso daqui funciona? Pela mesma estratégia de saber se um array é true quando tem alguma coisa dentro e um array retorna false quando não tem nada. Então, suponhamos que que tenha havido um erro, quer dizer, ele entrou aqui, o array era vazio e daí não escreveu o nome. Então, esse array tem alguma coisa lá dentro. Logo, isso daqui ó, retornaria true. Ou tem erros. Se tem erros, então é true. Aí, o contrário de true é false. Logo, se tem erros, então não faça isso daqui. Agora, vamos supor que não tem, entrou aqui, mas ele não entrou em nenhum desses ifs, quer dizer, o erro continuou sendo um array vazio.
Então, o erro é false, tá? E o contrário de false é true. Quer dizer, então se não tem erros, então entra no negócio. E daí isso já vai resolver o nosso problema. Ó, fica com aquele lá que já tinha aparecido, né? Mas eu continuo clicando aqui e ele já me ignora. Só que ele não exibe as mensagens de erro. E o que a gente vai fazer agora vai ser ele exibir as mensagens de erro para a gente, apenas se tiver erros. Então eu tenho que colocar aqui, ó, eu vou colocar as mensagens de erros nesse espaço aqui, ó. Então se tem erros, quer dizer, se o array erros tiver alguma coisa, então, então coloca o seguinte, vamos construir daí uma lista, não ordenada mesmo, onde dentro vão aparecer os erros aqui dentro de list, tá? Mas não besteira assim, o erro mesmo. Como é que eu vou fazer para exibir cada um dos erros que foram colocados naquele array? Boto um for each aqui, ó. Então, para cada um daqueles erros que estão lá em cima, pega cada um deles como se fosse um erro, tá? E aí, exibe aqui o erro pra gente, né? Então, quer dizer, se tem erros, passa por cada um, monta uma lista e mostra erro por erro aqui pra gente. E aí, tá ali o negócio, né? Funcionando do jeito que a gente queria. Aqui, eu estou utilizando o array erros para definir se eu entro ou não entro aqui. Só que existe um risco a fazer isso, porque esse array ele não vai existir se eu não tiver clicado no botão enviar. Logo, eu estou utilizando uma variável que não foi declarada como uma condição aqui da declaração if. Isso pode dar problema e só não está dando porque eu não estou forçando o meu código a exibir erros. Eu vou fazer isso agora. Eu vou copiar essas duas linhas de código aqui que eu trouxe de fora, que isso daqui é como que força a exibição de erros, tá? E aí o PHP vai passar a mostrar os erros para mim. E olha só o que acontece. Ó, ele bota um notice, na verdade, aqui. Quer dizer, ó, fica ligado. Você tentou usar erros na linha 42. E era uma variável indefinida, quer dizer, isso não foi declarado lá na linha 42, que está aqui, ó, na linha 42. Então, o que a gente pode perguntar? Eu posso perguntar primeiro se erros existem. Por exemplo, i7 erro existe, tá? E aí eu posso perguntar se o erro se tem alguma coisa dentro de erro também. Eu posso perguntar assim, ó, erros, porque basta passar o array e ele me retorna true se tiver alguma coisa dentro, tá? Mas antes eu pergunto, existe esse cara? Tá bom, e tem alguma coisa dentro dele? Ah, tá, então aí você exibe esse negócio aqui. E isso vai me tirar aquele note ali, tá? Mesmo que eu esteja forçando a exibição de erros, não tem nada que exibir de errado aqui. E aí, tchananã, tá aí o negócio. Qual que é o problema? Vamos supor que o Pedro queira falar e ele esqueceu de botar a mensagem e enviou. E aí vai aparecer o erro. Escreva uma mensagem. Beleza, mas ele sumiu com o nome do Pedro também. Então, se ele colocar a mensagem... Ah, tá, escrevi a mensagem. Agora vai dizer... Ah, escreva o seu nome. Aí o Pedro vai lá e bota o nome dele. Não, beleza, botei meu nome. E envia. Ah, escreva a mensagem. Ele bota a mensagem dele. E ele está desaparecendo com os valores aqui do formulário. E isso não é legal. No final das contas, se ele ficar dando enviar, vai acabar faltando as duas coisas. Como é que nós podemos resolver isso? Eu posso utilizar o seguinte, eu posso utilizar o value aqui, ó, do input para dizer um seguinte if disfarçado, tá? Se tiver setada a variável n, e só vai estar setada a variável n, concorda? Se ele entrou aqui, ó, né? Então, o que você faz? Então, exibe n. Se não, deixa em branco. Tá? Deixa em branco. Então, é isso daqui, ó. Essa é a condição. Esse daqui é o então. Esse daqui é o que ele vai fazer se a condição for verdadeira. Esse aqui é o se não. E, claro, esse daqui é o que ele vai fazer se aquela condição for falsa. E aí fechou. E agora, aqui, vamos fazer também a mesma coisa. Existe o T? O T tá setado? Ah, então coloca o T. Se não, coloca vazio, né? Deixa um texto em branco. E aí vamos ver como é que ele faz agora. Por exemplo, Paulo chegou lá e escreveu a mensagem. Mas dessa vez ele manteve o nome do Paulo. Daí o Paulo botou lá e tananã, a mensagem foi.
Problema novo que surgiu, o nome e a mensagem continuam aqui no formulário e mesmo depois que foi enviado o negócio. Como é que nós podemos resolver isso? Bom, uma forma é o seguinte, ele só exibe o nome aqui e o texto se eles existirem. Então eu posso fazer assim, ó, se o cara salvou lá no banco, e nessa linha onde ele salva, né, aqui, então detona essas variáveis. Tipo, pega um serialize, não, é um set. Né? Pega o N e destrói ela. E pega o T e destrói ele também. Pronto, quer dizer, se foi salvo, destrói esses dois caras, logo eles não existirão e logo se foi salvo não vai mais aparecer aqui. Então, por exemplo, a Maria pega e diz, oi, continua esse diálogo maravilhoso aqui. Ó, e aí sim ele detona. Né? Já se o Márcio resolve aparecer por aqui e esquece a mensagem, ele mantém. Mas aí ele fala alguma coisa e aí detona. Fechou. Tá? Então é isso. Validação. Agora o formulário com uma validação, tá? Não é o único jeito de fazer isso. De repente alguém pode dar sugestões aí até pra gente fazer isso de uma maneira mais bacana. Mas para quebrar o galho nosso nessa versão 3 aqui, isso como que resolve, tá? Então é isso. Até a próxima aula.